Programa Justiça no Ar. Olá, bom dia. Hoje é segunda-feira, 7 de março de 2022 e está começando agora o programa Justiça no Ar. A você que é nosso seguidor nas redes sociais, quero te convidar para acompanhar agora com a gente as notícias do Poder Judiciário do Tucuju. Hoje, o jornalista Aloysio Menescal conversou com o desembargador Jaime Ferreira para falar um pouco sobre as ações da ouvidoria do TJAP. Acompanhe. Bom dia a todos, eu me chamo Aloysio Menescal e a partir de agora inicio essa importante entrevista com o nosso desembargador Jaime Henrique Ferreira. Antes procurador de Justiça do Ministério Público do Amapá, o desembargador Jaime ascendeu ao desembargo por meio da regra do 5º Constitucional, mecanismo que amplia a representatividade do colegiado da nossa Corte com a perspectiva de novos magistrados com consolidada carreira junto ao Ministério Público e à Ordem dos Advogados do Brasil. O desembargador Jaime Henrique Ferreira ingressou no sistema de justiça pela primeira vez como servidor do Tribunal de Justiça de Rondônia, até que foi aprovado em 12º lugar no primeiro concurso público de provas e títulos para o cargo de promotor de justiça do Ministério Público do Estado do Amapá em 1991. Apenas 3 anos depois, em 1994, ascendeu ao cargo de procurador de justiça do Ministério Público, onde acumulou vasta experiência tanto na atividade ministerial como na atividade administrativa do órgão, e lá permaneceu até 25 de fevereiro de 2021, data de sua posse aqui como desembargador. Desembargador Jaime Henrique, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Justiça no Ar. Obrigado, Aloysio. Bom dia a todos que estão nos ouvindo, bom dia a todos os magistrados e membros do Ministério Público e bom dia a toda a população do Amapá. Perfeito. Desembargador Jaime, vamos direto ao ponto. Ouvidor-geral do TJAP desde 4 de agosto de 2021, mesmo ano em que o senhor ingressou aqui no Tribunal de Justiça, junto ao desembargo, o senhor entregou à presidência do TJAP o seu primeiro relatório de atividades à frente da ouvidoria, e a Ouvidoria Geral aqui da Justiça do Amapá. Qual é a sua avaliação da atuação do órgão durante esse período? Luiz, algo que nós devemos pontuar com dever de fidelidade é a atuação do desembargador Adão como ouvidor geral do Tribunal de Justiça. Nós assumimos, conforme você mesmo disse, nesse último ano e a apresentação do relatório, mas grande parte desse trabalho foi desenvolvido pelo desembargador Adão. Nós assumimos nos últimos 4 meses e demos sequência ao trabalho desenvolvido. Então, nós podemos dizer que hoje nós temos uma ouvidoria bastante jovem, recém-implantada, com apenas 2 ouvidores, eu sou o terceiro, e uma ouvidoria que pretende, acima de tudo, crescer, mostrar muito mais serviço, sair da casinha, que a gente chama aqui, sair do gabinete aqui do tribunal e ir à sociedade. A ouvidoria tem que sim ser encarada como um órgão de auxílio à gestão do Tribunal de Justiça. Ela é um meio pelo qual a presidência do tribunal e os órgãos diretivos vão chegar à comunidade e abrir as portas. Nós temos que ser a porta e o ouvido da população dentro do Tribunal de Justiça. Então, esse relatório reflete um pouco daquilo que a ouvidoria já tem feito. Mas o que se pretende, na verdade, é fazer muito mais. Nós precisamos e pretendemos tornar essa ouvidoria muito mais aberta, muito mais conhecida e ampliar sempre e sempre o diálogo com o cidadão. Perfeito. Lembrando que a ouvidoria é um mecanismo de transparência, né, e de até controle social por parte da população, né, aplicando um dos princípios da administração pública previsto na Constituição Federal de 88. É mais ou menos assim, né? Não tenha dúvidas. O objetivo da ouvidoria é ouvir o cidadão, trazer as suas questões à gestão do tribunal para que ele sempre melhore e se aperfeiçoe e com a total transparência de todos os dados. Afinal, nós somos um prestador de serviço público e tudo aqui, exceção àquilo que a própria lei determina que seja sigiloso, deve ser público e aberto a todo cidadão. Perfeito. Desembargador Jaime, voltando ao relatório propriamente dito, dentro do seu teor fala sobre um incremento de 25% numa comparação de demandas com o ano de 2020. O relatório é de 2021, né? Ano recém-encerrado. E a pandemia e a suspensão de atendimento presencial provocaram esse atendimento, mesmo considerando que em 2020 já tínhamos a pandemia?
Não tenha dúvida que teve certa influência, sim, no aumento da demanda, até porque nós estávamos, em decorrência da pandemia, de portas fechadas ao recebimento do cidadão. Então, não há como dizer que não teve certa influência. Mas também é fruto do trabalho desenvolvido pelo desembargador Stock na implantação e agora o desembargador Adão, na abertura da ouvidoria e no aprendizado do dia a dia. Uma ouvidoria, embora nós tenhamos literatura, nós tenhamos doutrina sobre a ouvidoria, ela não se constrói só com papel, ela se constrói com trabalho e com pessoas. Então nós temos uma ouvidoria, eu costumo chamar, já falei disso até fora do estado, nós temos uma ouvidoria ainda bastante tímida. Ela precisa se reconstruir, ela precisa levar à presidência um novo projeto de ouvidoria, tanto que nós já colocamos alguns itens desse projeto no nosso relatório. Então nós vamos levar à presidência isso, nós vamos levar uma nova proposta de ouvidoria, um novo projeto de lei, um novo projeto de regimento interno, para que nós possamos construir uma ouvidoria muito maior. Eu digo isso com conhecimento de causa, porque fiz parte de uma ouvidoria que eu assumi também nas mesmas circunstâncias, quando fui procurador de justiça no Ministério Público, e construímos uma nova ouvidoria. A partir do momento que nós implementamos o trabalho, a nova mentalidade da ouvidoria, nós conseguimos crescer em torno de 300% nas demandas do cidadão. Por quê? Porque a ouvidoria precisa ser transparente, ela precisa ser clara e, acima de tudo, acessível ao cidadão. Então, esse é o conceito. Nós vamos aumentar as nossas estatísticas na medida em que nós ampliarmos os nossos serviços ao cidadão e eles compreenderem que a ouvidoria é o grande caminho de contato com o Poder Judiciário. É importante dizer isso porque nós falamos aqui antes sobre a sua experiência administrativa no Ministério Público, na Procuradoria-Geral de Justiça, mas longe de chegar cru a essa experiência de ouvidoria, o senhor já tem um histórico dentro especificamente desse segmento de atuação. Sim, Luiz, nós temos a experiência, entramos também bastante cru na ouvidoria do Ministério Público e, em razão disso, nos aperfeiçoamos, nós aprendemos o que é ouvidoria, e terminamos a nossa carreira como ouvidor do Ministério Público como presidente do Conselho Nacional de Ouvidores dos Ministérios Públicos, dos Estados e da União. Então foi uma carreira que nos trouxe muita bagagem de ouvidoria, nos levou a discutir o trabalho de ouvidoria pública, e isso é importante ressaltar porque há uma grande diferença entre as ouvidorias privadas e as ouvidorias públicas. Então trouxe para a gente uma grande experiência que agora a gente vem trazer para a ouvidoria do Tribunal de Justiça. Excelente. E, desembargador Jaime, olhando rapidamente, folheando o relatório, eu percebi que a Secretaria de Gestão Processual Eletrônica, a presidência do TJAP e o Núcleo de Estatística tiveram entre os mais demandados por pedidos de informação, que é apenas um tipo de demanda, que a ouvidoria recebe. Tem alguma característica especial, específica para esses três setores serem os que mais recebem esses pedidos? Tem. Isso reflete muito hoje o crescimento das universidades e o crescimento dos estudos, afetos ao Poder Judiciário. Também reflete muito os cursos de pós-graduação e de mestrado. Essas demandas que demandam a Secretaria de Gestão Processual e o Núcleo de Estatísticas do Tribunal vêm por quê? Porque o cidadão que faz a matéria de direito, que está fazendo o seu aperfeiçoamento, a sua pós-graduação ou o seu mestrado, entra no tribunal com pedidos de demanda para saber a quantas andam as questões sendo julgadas pelo tribunal. E são perguntas que envolvem um grande número de informações e que o tribunal precisa prestar sim, não há dúvidas que sim. Mas, infelizmente, nós ainda não chegamos ao nível de expertise no nosso sistema que possa possibilitar automaticamente isso. Então, ocorrem essas demandas na ouvidoria que repassa para os órgãos da gestão responsáveis para prestar essas informações ao cidadão. Nós precisamos, sem sombra de dúvida, e isso já está sendo feito dia a dia pela presidência do tribunal, o aperfeiçoamento dos nossos sistemas. Nós temos bancos de dados eficientes e precisamos só construir sistemas que propiciem a pesquisa direta a esses bancos de dados. Com isso, nós podemos reduzir sobremaneira as demandas com relação a esse sentido.
tinha até dentro da minha programação aqui de perguntas, tinha uma mais adiante onde eu tratava sobre essa demanda acadêmica, né, que às vezes não logra êxito por ser uma demanda muito complexa e às vezes de tão complexa ela demandar que os setores parem para atender exclusivamente aquela demanda, atrapalhando as rotinas diárias, né, aqui das atividades do tribunal. O senhor acabou respondendo, né, que essa medida de aumentar o acesso, aumentar a acessibilidade a esses números de uma maneira mais direta, né, ela pode sanar esse tipo de demanda complexa que acaba precisando ser negada para poder manter o tribunal em funcionamento. Com certeza. Nós precisamos ver que a lei de acesso à informação permite ao cidadão que obtenha aquelas informações que ele tem direito, que não sejam sigilosas e por isso decretado sigilo. Então ele tem acesso total a essas informações. Nós precisamos encontrar dentro dos nossos sistemas uma maneira de prestar essa informação diretamente, para que o cidadão entre nos nossos sistemas e obtenha ele mesmo a própria informação. Isso evita uma grande demanda de trabalho à Secretaria de Gestão Processual e também ao nosso setor de estatística, né? Mas, independentemente, eles estarão prontos para sanar qualquer dúvida, porque o nível de pesquisa, a cada uma que é feita, aumenta. Então, a profundidade em que vão se minerar esses dados no sistema é cada vez maior. Então, nós precisamos estar preparados para isso, porque isso é uma condição inarredável. Quanto mais o ser humano aprende, mais ele vai na busca do conhecimento. Então, ele precisa sempre se aprofundar para saber o que, de fato, a Justiça do Amapá está fazendo em prol do cidadão. Perfeito. No caso de um outro tipo de demanda, que são as reclamações, a Contadoria do TJAP foi o primeiro lugar de manifestações, com larga distância do segundo, né? Inclusive, queria até esclarecer com o senhor, já percebi que a minha impressão inicial, que seria exclusivamente por conta da pandemia, estava equivocada. Então, o senhor poderia explanar as razões dessa demanda de reclamação ser tão explosiva, digamos assim, junto à Contadoria? Nós tivemos, Aloysio, um grande aumento no número de processos, né? Isso é natural, a sociedade vai crescendo e nós temos uma cultura na nossa sociedade muito demandista, né? O cidadão brasileiro ainda não aprendeu a trabalhar com os meios de solução consensuada dos seus conflitos, então resultam nos processos que vêm à justiça, e isso aumenta muito, né? Embora o tribunal tenha trabalhado nos meios de mediação, de conciliação, pré-processuais, para que as demandas sociais não virem processo, a gente vem implantando aos poucos essa conduta na sociedade, né? Então isso vai resultar, num futuro próximo, talvez, numa redução de demandas judiciais. Podemos ter demandas que venham para homologação, para discussão, para mediação, nos nossos centros de composição de conflitos. Mas o que se vê hoje na ouvidoria é uma questão bastante pontual. Decorre sim do aumento do número de processos, mas de um único processo que impactou muito a Contadoria, porque era um processo de uma ação de um sindicato público que foi vencedor na sua demanda contra o Estado do Amapá, e agora nós temos sem números de cumprimento de sentenças de pessoas que pertenciam a esse sindicato, que é um grande sindicato, e estão agora cobrando seus direitos. Então, na medida em que eles vão executando essa decisão favorável a eles, vai aumentando o número de processos e que precisa de cálculos. E aí sim, o motivo do crescimento exponencial da demanda junto à Contadoria. Mas nós já encaminhamos isso à presidência através dos procedimentos e tivemos já várias conversas com o presidente, já estão sendo tomadas providências para que nós aperfeiçoemos isso. Já há previsão de um aumento do número de contadores, né? Já está sendo feita uma proposta ao Pleno Tribunal de Justiça para que nós possamos equacionar esse problema, porque já sabemos, né, até porque o nosso centro de inteligência já nos alertou que nós temos outros processos também de demandas coletivas que poderão resultar numa grande procura da Contadoria. Perfeito. Desembargador Jaime, o relatório também inovou ao já incluir metas para 2022, que são muitas, mas tem duas em especial que eu gostaria de ter um comentário do senhor, que tratam sobre a divulgação interna e externa, né, além da proposição de um esquema de plantões. O senhor pode explicar o que motivou essas duas metas, uma de divulgação interna e externa
E a outra do esquema de plantões? Veja bem, Luiz, nós temos que ver que a ouvidoria, ela comporta diversas interpretações. E uma delas é a ouvidoria externa, que é essa que nós estamos praticando no dia a dia, ouvindo o cidadão, trazendo os problemas da sociedade para dentro do tribunal e discutindo eles com a alta gestão. E nós temos um outro ponto que esse precisa ser implementado mais do que nunca, que é a ouvidoria interna. Nós costumamos dizer que quem mais conhece da gestão do negócio de justiça são os nossos membros, magistrados e também servidores do Poder Judiciário. E se nós, a partir do momento que ouvirmos essas pessoas, ampliarmos os horizontes da ouvidoria, melhorarmos os nossos serviços internos, nós prestaremos um melhor serviço à sociedade. Então, quem conhece do negócio, da gestão judiciária, são os servidores e os próprios magistrados. Ao ouvi-los, nós ampliamos o trabalho da ouvidoria indubitavelmente. Desembargador, ainda no assunto das inovações, o senhor pode explicar um pouco o que seria essa carta de serviços da ouvidoria? Sim, Luísio. Nós temos como disposição da Lei de Acesso à Informação a obrigação de que todas as ouvidorias públicas tenham uma carta de serviços ao cidadão. E no que consiste essa carta? Em primeiro lugar, é dizer a toda a população que essa carta de serviço ao cidadão é a carta que vai informar a eles todos os serviços prestados ao cidadão pelo órgão do poder público, aqui no nosso caso o Poder Judiciário e Tribunal de Justiça. E nós estamos já iniciando a confecção desta carta para colocarmos à disposição, um local de destaque no nosso portal, para que o cidadão, no primeiro momento que tenha algo a dizer ao Poder Judiciário, possa imediatamente localizar e acessar aquele órgão do qual ele pretende fazer uma sugestão, uma reclamação, uma denúncia ou até mesmo um elogio. Perfeito. Ainda entre as propostas, existe a de ampliar a quantidade de manifestações possíveis no sistema ICIC. Entre elas, denúncias específicas referentes à violência contra a mulher, denúncias relativas a direitos humanos em geral e também em relação a desmando, degradação do meio ambiente. De que forma e que consequências o senhor espera que essas inclusões, no rol de demandas que a ouvidoria vai poder receber mais segmentadas, que impacto o senhor está esperando para a atividade da ouvidoria? Se você for ver hoje, o Poder Judiciário está muito preocupado com demandas segmentadas e que tem grande impacto social. Poderíamos até inicialmente perguntar, mas o que tem a ver criar-se uma ouvidoria da mulher, criar-se uma ouvidoria de direitos humanos dentro do Poder Judiciário, se o Poder Judiciário não provoca a demanda? Ele recebe ela provocada pela própria sociedade, pelo Ministério Público e pelos integrantes da advocacia. A gente costuma dizer que o juiz é inerte e espera a demanda acontecer. E é verdade, neste ponto, mas nós precisamos ter um outro norte, uma outra visão. O Poder Judiciário, ao ouvir o cidadão sobre essas demandas, pode, no futuro ou imediatamente, se preparar para que essas demandas possam ser resolvidas com mais presteza, com mais rapidez. Porque o que a gente vê hoje, infelizmente, no nosso país, é uma violência cada vez maior contra a mulher. É uma violência cada vez maior contra crianças. É uma violência cada vez maior contra aquela parcela mais pobre da nossa sociedade. Se o judiciário não estiver com ferramentas próprias para lidar com essas demandas, nós vamos enfrentar um grande acúmulo de processos e não levar a sociedade a resposta devida e célere. Desembargador, já só desenvolvendo um pouco mais nesse ponto, até para esclarecer não só o cidadão, mas a mim mesmo, no caso específico de uma denúncia como essas, que o judiciário não pode agir diretamente, como o senhor disse, pela inércia do juiz frente às partes, é exatamente que medida a ouvidoria toma quando, por exemplo, recebe uma denúncia em relação à violência contra a mulher? Esse é um dos grandes pontos que nós precisamos inovar, não só na ouvidoria do Poder Judiciário, mas nas ouvidorias em geral dos serviços públicos. Nós precisamos criar uma rede de ouvidorias, que elas se intercomuniquem, porque ao chegar uma demanda que nós
podemos detectar que não é própria do Poder Judiciário, mas é própria de um outro órgão do serviço público, se nós tivermos uma rede de ouvidorias, nós podemos fazer o link, a interligação, remeter a demanda diretamente para o órgão responsável, sem que o cidadão fique perdido procurando uma ouvidoria que vá atendê-lo. Então é de suma importância que os órgãos públicos, por suas ouvidorias, conversem. Perfeito. Desembargador, o senhor poderia, em umas considerações finais, o senhor poderia mandar um recado para a população em relação à disponibilidade da ouvidoria e dos serviços que ela pode prestar? O recado para a população não é um recado, mas é um pedido. Acessem os meios de comunicação da ouvidoria. Façam suas reclamações, suas sugestões, tudo aquilo que vocês anteverem que é necessário no Poder Judiciário, por favor, acessem a ouvidoria. Ela é a porta de entrada, ela é o caminho mais curto de diálogo entre a gestão, entre os magistrados, entre os servidores do Poder Judiciário e a população. O cidadão deve utilizar a ouvidoria do Poder Judiciário como a sua grande ferramenta de comunicação com esse poder. Perfeito. Esse foi o desembargador Jaime Henrique Ferreira, atual titular da Ouvidoria Geral do Tribunal de Justiça do Amapá. Obrigado por mais uma vez a sua presença e espero que o senhor possa comparecer aqui mais vezes. Eu que agradeço, nós estamos sempre à disposição. A ouvidoria do Tribunal de Justiça estará sempre aberta a prestar os esclarecimentos necessários para a sociedade e também a toda a população. Nós não estamos podendo atender pessoalmente por 2 pontos. Primeiro, por causa da pandemia, e segundo, porque temos um pequeno número de funcionários. Mas é uma situação temporária que, com certeza, com a sensibilidade da gestão dessa corte, irá mudar em curto espaço de tempo. Para acionar a ouvidoria do TJAP, qualquer cidadão ou operador do direito pode se utilizar ainda dos seguintes meios, destacando o telefone fixo, que é o 3312-3300, ramal 3734, o celular, também o WhatsApp, 98412-5301, o e-mail ouvidoria@tjap.jus.br. O cidadão ainda pode acionar a ouvidoria via balcão virtual, no botão Balcão Virtual, disponível no alto do portal do TJAP. Basta digitar ouvidoria no campo de busca ou ainda acessar aqui na tela o QR Code com a câmera do seu celular. É possível ainda acionar o órgão por meio de formulário eletrônico de manifestação disponível no portal do TJAP, no menu ao final da página, na última coluna à direita na relação de links. E quem for mais analógico ainda pode enviar carta via correios para o endereço Rua General Rondon 1295 Centro, endereçado à Ouvidoria Geral, ou ainda pessoalmente na Ouvidoria de Justiça neste mesmo endereço, em período de atividade presencial normal. Observação: essas manifestações por e-mail e correspondência precisam que seja informado o nome completo, o CPF e o número de telefone do usuário. E o programa Justiça no Ar desta segunda-feira está chegando ao fim. Desde já quero agradecer a sua companhia e audiência. Lembrando que o programa Justiça no Ar é uma prática idealizada pela Assessoria de Comunicação do Tribunal de Justiça do Amapá, que tem na direção Bernadette Farias, na direção de estúdio Flávio Lacerda, na reportagem jornalista Luiz Menescal e na apresentação eu, Fernanda Picanso. Desde já quero agradecer a sua companhia e audiência e até a próxima segunda-feira com mais novidades do Poder Judiciário para você. Até mais. Programa Justiça no Ar.